podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser. O podcast Aqua Saúde dessa edição aborda uma das doenças mais silenciosas e devastadoras da mente, o Alzheimer. Só quem convive com uma pessoa com essa ou outras demências para explicar a dor que é estar ao lado de quem, dia após dia, vai ficando cada vez mais esquecida. Convidamos Vinícius Juliano Gonçalves Mendes, que atua como médico paliativista no Hospital Estadual de Alta Complexidade Dr. Carlos Macieira, UHCM, no Maranhão, para explicar sobre o tema. Vinícius, o que é o Alzheimer e quais os principais sintomas dessa doença? A doença de Alzheimer, né, que foi identificada por esse senhor que nomeia, são vários sinais e sintomas que demonstram um declínio, no caso, de vários domínios, no caso do ser humano, relacionado à sua memória, à consciência. O que já se sabe, na verdade, é que sim, é uma doença que ela está bem relacionada a uma doença neurodegenerativa, então sabe-se que existe uma substância que o cérebro, o nosso organismo, o organismo da pessoa que tem a doença, que tem a predisposição, não consegue trabalhar, ela se acumula e começa a ter morte neuronal. E aí, dependendo de onde acontece isso, né, no nosso cérebro, vai acontecer o declínio, vamos dizer assim, em cada área específica, ou na memória, no aprendizado, nas funções executivas, linguagem, por aí vai. Tem alguns graus. Você podia explicar um pouquinho como que a gente percebe, né, que às vezes tem um parente, um amigo que está começando a ter essa doença? Então, geralmente, o quadro típico é um quadro demencial. A pessoa geralmente já tem uma perda cognitiva importante, não interage, perda de memória. Só que o quadro pode abrir assim de várias maneiras. Então, ele pode abrir como um quadro de agitação, pode abrir com um quadro de ansiedade, depressão, pode abrir com um quadro de perda, lapsos de memória, perda de sono. Então, assim, são várias maneiras, são vários sinais e sintomas que podem aparecer, que podem indiciar que esteja acontecendo a doença. Agora, o que realmente acontece, vamos dizer assim, o que faz a gente ter a nossa vigilância mais aguçada quanto a isso, são as pessoas idosas. Então, para cada 10 anos digamos assim, o acréscimo de 10 anos, então assim, a incidência aumenta muito. Acima de 70 ou 80 anos, a incidência chega a ser quase 100 mil habitantes. Então, assim, é uma incidência muito alta. Então, só o envelhecer já é um grande fator de risco. Tem um fator genético também que influencia? É possível que se uma pessoa da família teve, outros parentes podem ter também? Sim. Ela tem uma expressão, tem alguns genes que são relacionados a isso, e se alguém da família teve, é provável que sim, que o descendente possa ter também, como também não. Então, assim, não, é uma coisa que não tem uma expressão tão definida ainda, né, que com relação, tipo, se é ligada ao sexo ou coisas desse tipo. Mas, claro, se eu tenho um familiar, se o meu pai, ou minha mãe, ou meu avô, meus avós já tiveram, assim, com certeza eu vou ter mais chance de desenvolver a doença. Agora, sim, existem outras coisas que, vamos dizer assim, que nós associamos. Por exemplo, uma das coisas que eu já falei, que é o fato de envelhecer já é um grande fator de risco. Mas existem outras coisas, por exemplo, se a pessoa já tem um quadro psiquiátrico prévio, depressão, isso também pode acelerar. Uma doença sistêmica também pode ter, já tem algumas evidências de que tem associação também. Medicações que já possa ter, que a pessoa que já tenha usado alguma medicação. Hipotireoidismo, problema na tireoide, né? O hormônio da tireoide baixo, carência de algumas vitaminas, como a vitamina do complexo B, a vitamina B12. Então, são algumas coisas que a gente assim já sabe que pode estar associada ao desenvolvimento ou não. Na verdade, eu acredito que são coisas que, tipo assim, que podem só fazer com que apareça mais rápido, né? Mas, ou não, né? Dependendo da predisposição de cada um. Tem alguma maneira de prevenir essa doença ou de retardar que ela avance para uma fase mais severa? Então, prevenção, na verdade, assim, a gente considera como uma doença incurável, não existe nenhum tratamento capaz de reverter o quadro.
porque é como se fosse, são lesões que acontecem em algumas estruturas do cérebro, que como se fossem, é quase como se fossem cicatrizes, né? Acontece morte neuronal, então assim, o nosso cérebro não consegue ir lá e recuperar essas áreas, então o dano é permanente. Existem algumas medicações que têm algum efeito no sentido de retardar, vamos dizer assim, o avanço da doença. Mas o efeito não é um efeito assim tão com uma grande repercussão. Elas têm alguma coisa assim. Paciente, por exemplo, quanto mais jovem o paciente tem o Alzheimer, ele pode se beneficiar mais da medicação. Mas um paciente que já foi descoberto com Alzheimer mais tardio, ele se beneficia pouco. E tem, às vezes, até que ver que, por exemplo, tem medicações que, às vezes, dá muito efeito colateral dessas medicações que a gente usa para o Alzheimer. Então, a gente tem que realmente pesar o que é o custo-benefício, qual vai ser o benefício. Prevenção mesmo, a gente não tem uma prevenção bem estabelecida, né? Existem medidas que a gente tem que tentar para fazer, pelo menos para que não, vamos dizer assim, a gente tentar evitar com que essas condições que eu falei que pode acelerar o processo, estarem associadas, a gente tem que tentar evitar. E também o principal, acho que o que faz a maior diferença de tudo, para a gente tentar mudar ou pelo menos programar a questão do cuidado. Acho que isso é o mais importante, a gente conseguir programar, identificar cedo, fazer um diagnóstico o mais cedo possível, a gente olhar principalmente esses idosos com alteração de comportamento e a gente já poder olhar e vislumbrar que aquilo ali pode ser uma demência de Alzheimer se instalando e a gente tentar programar aquilo ali, como vai ser o cuidado daquela pessoa com Alzheimer. Então, tentar cuidar dele, vamos assim, fazer um cuidado bem centrado nele, tipo assim, acompanhar ele até mesmo enquanto ele estiver conosco, e ser bem cuidado nesse sentido. Eu acho que isso é o cerne principal do paciente que tem uma demência como uma demência de Alzheimer. Conviver com uma pessoa que tem Alzheimer não é fácil, seja para um cuidador, seja para um parente. Tem alguma dica que você dá para essas pessoas para ter mais paciência, para tentar manter talvez a rotina daquele idoso, para tentar deixar mais próximo, né, do que ele convivia, para ficar mais presente na mente e retardar um pouco o processo? Eu acho que, na verdade, a melhor maneira de assistir um paciente desse, com certeza, você tentar trazer o que era da rotina dele, né, para que ele se sinta mais, vamos dizer, pelo menos acolhido, né, dentro daquilo que ele fazia e se sentia bem. E também acho que assim, você fazer com que aquele ser não deixe de fazer parte daquele convívio social, daquele convívio de família. É fazer com que ele se sinta também presente aquilo. Acho que é a melhor maneira de se acolher. Recentemente a gente cuidou de um casal que o marido, o esposo da paciente, ele teve câncer e faleceu. E a esposa, ela tem Alzheimer avançado. E assim, foi uma história linda. Eles comemoraram, acho que há uns 2 anos atrás, o aniversário as bodas de ouro de 50 anos. E assim, conseguiram fazer com que a esposa, já demenciada, bem avançada, ela entendesse que ela estivesse casando de novo. E foi lindo, assim, nossa, ela foi para frente da igreja e foi levada e disse sim de novo. E assim, a gente viu, assim, a gente pensa, poxa, mas ela é demenciada, será que ela entendeu? Ela chorou, todo mundo chorou. Então, assim, ela pode talvez não ter expressado isso da maneira mais que a gente esperasse, assim, mas ela conseguiu, pelo menos, demonstrar que ela estava presente ali. Eu acho que isso é a melhor coisa, assim, é o melhor que a gente pode oferecer para os nossos pacientes com Alzheimer. Algum tipo de exercício para o cérebro também ajuda? Fazer palavras cruzadas, pintar, fazer contas? Com certeza. São maneiras que você pode fazer para estar exercitando a cognição. A cognição ela está um pouco alterada, mas a gente pode tentar exercitar. Então, na medida do possível, se a paciente tiver ainda, vamos dizer assim, algum grau assim, de cognição preservada, com certeza é uma maneira ótima, excelente, de fazer com que ela mantenha essa cognição. Então, palavras cruzadas,
Pode ser também questão de colocar ela para ler histórias, né, histórias infantis, ou tentar pelo menos ler com ela, pedir para ela repetir. São exercícios bons, né? Agora, assim, de palavras cruzadas é muito bom. Então, assim, com certeza isso é uma maneira ótima, excelente para se manter, assim, a cognição ativa, já que esse é um dos domínios que se perde logo, que se vai mais rápido. E como tratar os distúrbios de comportamento, né? Porque a pessoa ela muda completamente. Algumas ficam até mais agressivas, fica até difícil ter o convívio social. Tem algum tipo de tratamento, algum tipo de cuidado especial que é importante? Olha, a abordagem geralmente ela tem que ser multiprofissional, né? O profissional é bem melhor, a gente vai conseguir, o PO vai fazer uma parte, a psiquiatra vai fazer uma parte, a enfermagem vai fazer uma parte, então, tipo, todo mundo consegue ver aquilo que a gente consegue trabalhar individualmente de cada paciente. A gente pode lançar a mão de algumas medicações, né? Como eu falei, às vezes a depressão, a ansiedade, às vezes até a agitação psicomotora pode ser um dos sinais e sintomas que podem acontecer, então a gente pode lançar a mão de alguns antidepressivos, ansiolíticos. A gente tenta não pesar muito a mão nessas medicações mais psicotrópicas, porque são medicações que podem sedar muito e, assim, deixar o paciente mais hipoativo. Então, assim, é o que a gente não quer. A pessoa ela acaba esquecendo de fazer algumas coisas que já faziam parte da rotina e que são básicas para a saúde, seja tomar banho, escovar o dente, fazer uma comida. E elas passam a se deixar o dia inteiro deitadas ou sentadas. Qual que é a importância de fazer uma atividade física, de fazer uma caminhada, de não deixar essa pessoa o dia inteiro ali sedentária? Com certeza, a gente mantendo a pessoa mais ativa, bem mais benéfico para a saúde, né, em si, de uma maneira geral. Mas a gente incorporando ela, reincorporando, mantendo ela dentro daquele hábito que ela tinha, né, é uma maneira dela também refazer, exercitar, digamos assim, o que ela já tem, o que ela já tinha perdido, né? E querendo ou não, assim, a gente observa que a maioria dos idosos, acho que é uma das coisas que frustra muito eles, e eles ficam realmente bem mais debilitados, é quando a gente mexe na autonomia deles. A maioria deles chegam até uma idade de pode ser 70, 80 anos, e às vezes tem essa autonomia muito preservada, de fazer tudo, de tomar seu banho, fazer sua comida, né? Varrer sua casa. E aí, do nada, acontece alguma coisa e eles começam, por exemplo, dar alguns sinais de que não, assim, de que realmente já estão demonstrando um quadro de demência, e a família quer, não, a senhora não precisa fazer isso, não precisa fazer isso. Isso não é bom. A gente tem que cuidar, mas manter com que eles percebam que eles ainda têm essa autonomia. E, claro, também faz, assim, estimular eles, assim, para fazer as coisas que podem, como a história das palavras cruzadas, mas também fazer com que eles entendam que, assim, que isso pode declinar, que pode cair, que pode ir diminuindo. E é a questão de respeitar mesmo a questão do envelhecimento, mas nunca tirar totalmente a autonomia. Eu acho que isso daí é como se fosse quase que você retirar totalmente o direito deles, assim, pelo menos assim eles entendem, a maioria deles. E quais outras doenças que podem ser confundidas com o Alzheimer? Existem outras demências. O quadro demencial em si pode ser de outras causas, né? Às vezes pode apresentar vamos dizer assim, um gatilho, um fator precipitante mais diferente, né? O Alzheimer, às vezes, ele geralmente tende a ser mais insidioso, mas é como eu falei antes, ele pode abrir o quadro de uma maneira mais, vamos dizer assim, não tão como declínio cognitivo, mas sim como mudança comportamental, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, porque idoso, geralmente, tem muita distúrbio da saúde mental mesmo, né? Transtorno bipolar, depressão maior. Então, a gente tem que ver se realmente o que é cada um. Se pode ser mesmo da demência de Alzheimer ou ser uma causa mesmo primária de doença mental. Outra também coisa que a gente tem que olhar bastante, a questão da demência vascular, vamos dizer, que é tão importante quanto a gente vê a saúde dos vasos do cérebro, que realmente não pode ter assim, áreas de isquemia que podem estar comprometendo também a questão do cognitivo de cada um. E isso é diferente da demência de Alzheimer.
Bom, doutor, é isso. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu acho que é mais as famílias entenderem mesmo o que é a responsabilidade de cada um e tentar acolher esses doentes da melhor maneira possível, né? A gente ainda vê, assim, muita dificuldade, a gente vê, assim, mais pelo escopo do sofrimento mesmo. Às vezes é um familiar que a gente gosta muito do familiar, porque ele está ativo e tudo mais. Aí quando ele cai, a gente fica achando, às vezes, poxa, mas ele não era mais como antigamente. A gente tem que assim, sempre dar esse suporte da mesma maneira. E tem que fazer isso enquanto ele precisar. E ele pode precisar ainda por muito tempo, talvez pouco tempo, mas talvez seja muito tempo. E a gente não pode deixar ele, digamos assim, sem esse acolhimento. Acho que isso é o mais importante. E você ouviu no podcast Aqua Saúde dessa edição sobre o Alzheimer, com Vinícius Juliano Gonçalves Mendes, que atua como médico paliativista no Hospital Estadual de Alta Complexidade Dr. Carlos Macieira, o HCM, no Maranhão. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.